Olá, boa tarde para você. O Balanço Geral de sábado começa direto de Pontal do Paraná, porque 3 funcionárias de um supermercado morreram ontem à noite depois que o teto da loja desabou. O incidente vai ser investigado, mas a desconfiança é que a laje não teria suportado o peso de 6 caixas d'água com 65 mil litros. Franciele Azevedo está com a gente direto do local onde aconteceu o que a gente chama de inesperado, porque a loja havia acabado de inaugurar horas antes. Franciele, ótimo dia para você. Como é que está a situação neste momento? Obrigada, Furlan. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. Neste momento, as buscas já foram encerradas. Há poucos minutos, o Corpo de Bombeiros nos informou que essas buscas foram encerradas. Existia até uma expectativa de estarem outras 2 vítimas embaixo dos escombros, porque essas pessoas não tinham sido localizadas pelos familiares na manhã de hoje. Mas não há mais a possibilidade de existir vítimas ali dentro, segundo o Corpo de Bombeiros. Essas pessoas, elas saíram correndo daqui e acabaram deixando os pertences, por isso que elas não estavam sendo localizadas. A gente acompanha, então, esse trabalho, agora feito esse trabalho de limpeza do local. Os funcionários já foram liberados para entrar e fazer a retirada desses produtos e também do restante dos entulhos que estão por aqui. Eu vou mostrar para vocês a estrutura que caiu, Furlan. Esse daqui é um pedaço da laje. O Luan Santiago, nosso repórter cinematográfico, está mostrando para vocês. É um pedaço da laje que desabou. Essas estruturas azuis são as caixas d'água, 6 caixas d'água que você citou aí, Furlan. Elas estavam acima dessa laje, colocadas em outros 2 pavimentos. Em cima haviam 3 caixas d'água, embaixo outras 3, e aí a estrutura da laje. A suspeita, né, que ainda vai ser investigada, ainda vai passar por análise da perícia, é de que, ao encher essas caixas d'água, a estrutura não aguentou o peso e acabou cedendo. O local, aqui o supermercado, estava cheio de clientes, porque, como você disse, ele havia recém-inaugurado. Foi feita uma cerimônia na quinta-feira à noite, em que autoridades participaram, e aí ontem pela manhã ele abriu para o público. Existiam aquelas ofertas, né, aquelas promoções de inauguração, então a população aqui de Pontal do Paraná estava bastante animada e veio para cá. Era um horário em que as pessoas saíam do trabalho, então muita gente aqui aproveitando essas promoções e levaram o susto. A queda maior foi na área da panificadora, onde existiu, então, onde caiu a maior parte dessa estrutura, Furlan. A gente segue por aqui acompanhando, a gente vai... Tem um vídeo de um rapaz que acompanhou os primeiros minutos desse acidente, Furlan. A gente vai ver a partir de agora. Do céu, caiu a caixa d'água aqui no mercado aqui, mano. Se pá que morreu até gente aqui no bagulho. Mano, cena do louco aqui, mano. Cena do louco aqui no mercado aqui, louco. Socorrista! Quem é socorrista aqui comigo? Quem trabalha na brigada? Socorrista aqui comigo! Deixa a mão, deixa a mão. Socorrista! Socorrista, apenas um socorrista dentro da loja! Apenas um socorrista dentro da loja! Socorrista, vale vir no acidente. Meu tem gente morta aqui embaixo, se pá, hein, mano. Você tá maluco? Quem não for socorrista não entra no interior da loja. Apenas socorrista.
São imagens gravadas pelo celular de uma pessoa que estava no local ali e presenciou o exato momento em que a caixa d'água desabou. E foi uma correria tremenda. Pode encher a tela? Eu já vou me conectar de volta com a Franciele Cardoso, que está ao vivo em Pontal do Paraná, para poder atualizar para a gente. O Franciele Azevedo, ela está lá com a nossa equipe de produção, todo o pessoal trabalhando incessantemente. Você disse agora há pouco buscas encerradas, mas o que está acontecendo agora? Porque a gente percebe que ainda há uma viatura do Corpo de Bombeiros e tem uma grande movimentação dentro da loja também. Eu não sei se o seu cinegrafista consegue, mas atrás de você ali, eu vi um clarão. Eu não sei se dá para a imagem se aproximar dali. Eu queria saber em detalhes o que está acontecendo aí, Franciele. Furlan, as buscas foram encerradas, mas as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão por aqui. E essa pergunta que você me fez sobre o que está acontecendo agora, quem vai responder é o Major, responsável por essa operação. Major, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Essas buscas foram encerradas. Qual que é o trabalho a partir de agora? Foram mais de 15 horas de operação, é uma operação ininterrupta, de grande dedicação, numa grande complexidade. Agora nós estamos caminhando para entregar o local realmente ao proprietário, com algumas ressalvas, ainda há risco de colapso em algumas estruturas. No entanto, nós temos a certeza, e tivemos isso há pouco tempo, de que realmente não há nenhuma vítima mais naquele ambiente. Por isso que nós estamos saindo desse local, ainda vamos permanecer um pouco, mas em breve sairemos, entregaremos isso ao proprietário e na sequência ficam os trabalhos, logicamente, para a gente entender exatamente o que houve nesse ambiente nesse momento. A quantidade de água fez com que esse trabalho fosse mais dificultoso? Não, nós tínhamos ali em torno de 65, 75 mil litros da água, proveniente dessas caixas de água, né, da água onde houve o colapso dessa estrutura, mas no momento que nós chegamos, logicamente que havia um volume de água em toda o solo do supermercado, mas isso não é fator dificultador. As pessoas estavam logicamente saindo, aquelas que tinham condições de sair do ambiente, e nós conseguimos logicamente, à medida que o tempo foi avançando, acessar essas vítimas que estavam sob os escombros. Aí a fala do Major. Furlan, você tem alguma pergunta? Quer que eu posso liberar o Major para o restante das atividades? Não, a gente tem que saber o seguinte, quem é que vai se responsabilizar por isso, né, Franciele Azevedo? Pode agradecer ao Major, sempre muito atencioso, mas eu quero que a câmera se posicione ali no local onde dá para ver os escombros, porque eu acho que ali é muito interessante de ver, até porque ele disse o seguinte, que há risco de que a estrutura possa ter um novo colapso. Então eu vou pedir para você, Fran, por gentileza, caminhe até ali na parte da frente do supermercado, onde dá para ver o pessoal trabalhando internamente e toda a estrutura que foi destruída. Olha lá no fundo, olha, impressionante a quantidade... A gente está aqui, Furlan, olha, o pessoal trabalhando, né? E Furlan, a gente tem, daqui a pouquinho, se a gente conseguir aqui, os equipamentos de segurança, o pessoal que está fazendo a limpeza liberou que a gente entre ali para observar como é que está essa estrutura lá dentro. Então a gente está atrás dos EPIs, né, para entrar com segurança, porque há esse risco, como o Major citou. O pessoal está fazendo trabalho com todo cuidado, retirando esses produtos, retirando o restante do que ficou. A maior parte já foi retirada daqui, né? A maior parte, como eu mostrei, ali onde estavam aquelas caixas d'água azuis. Então, vamos acompanhar na reportagem do Marcelo Borges, porque a nossa equipe está acompanhando desde o início, desde que existiu, que chegou a notícia de que esse fato tinha acontecido aqui em Pontal do Paraná, a nossa equipe já está atuando. Então, o Marcelo Borges esteve aqui pela madrugada e chegou a acompanhar, conversou com a população que estava por aqui nessas primeiras horas. Furlan, vamos ver a reportagem. O supermercado estava cheio, era a inauguração da loja no município de Pontal do Paraná, no litoral do estado. Perto das 7h30 da noite, 5 caixas d'água caíram após a estrutura de laje desabar. Rapaziada do céu, caiu a caixa d'água aqui no mercado, aqui, mano. Se pá que morreu até gente aqui no bagulho. O desespero tomou conta de clientes e funcionários. Tem gente morta aqui embaixo, se pá, hein, mano. O Anderson aproveitava a inauguração e os descontos divulgados pela rede de supermercados. Ele escapou por pouco. E quando eu estava pegando a caixa de ovo, de repente escutei aquele estouro. Pessoas tropeçando um no outro, e pessoas largando o carrinho, outros queriam levar, não queriam levar, e pessoas com cartão para pagar. Um pânico, né? Pânico, outros com dinheiro na mão para pagar, e guardando dinheiro no bolso, não sabe se guardava o dinheiro, se jogava fora, e
Foi um tumulto, foi um tumulto. Equipes do SAMU e do SIAT, do Corpo de Bombeiros, trabalharam no resgate dos feridos. Todos estavam perto das caixas d'água que ficavam nos fundos da loja, no setor de panificação. Um pedaço ali foi de depósito, né? Pegou também uma área ali da panificadora e a gente está justamente à busca de mais pessoas que possam ser encontradas ali naquele local. 10 vítimas com ferimentos leves foram levadas até este pronto-socorro no balneário de Praia de Leste, que fica a 2 quilômetros do supermercado. Só que o estado de saúde de uma delas piorou. Com situação grave, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral em Paranaguá. Para lá, também foram socorridas 2 vítimas em estado crítico. No imóvel, as equipes ainda procuravam ao menos 5 pessoas desaparecidas. Estes cães farejadores ajudavam nas buscas. Aqui no estacionamento do supermercado, as equipes de resgate deixaram as viaturas e também uma base de apoio. Aqui tem uma van do Corpo de Bombeiros, ao lado outras viaturas. A gente caminha aqui no espaço em que é permitido e em frente ao supermercado a gente observa que vários moradores observam atentamente o trabalho do Corpo de Bombeiros. Aqui deste lado a gente mostra também a viatura do GHOST, o Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros. Eles vieram de Curitiba e auxiliam também nas buscas. Policiais militares fazem o isolamento da área, com o objetivo de que nenhum curioso se aproxime do local. E lá dentro, os bombeiros tentam retirar os escombros e, consequentemente, encontrar os desaparecidos. O socorro era complicado porque ainda tinha o risco de novos desabamentos. Há uma possibilidade ainda de vítimas embaixo da estrutura. Nós temos estruturas que estão sendo removidas, são estruturas pesadas. Isso demanda um certo cuidado, uma cautela em relação a isso, porque ainda nós não sabemos a situação das vítimas que se encontram ali embaixo. Então é um trabalho que nós vamos entrar num tempo aí de que demanda bastante atenção daquelas equipes que estão lá dentro. Estamos com equipes especializadas novamente, equipamentos pesados, equipamentos que demandam uma certa atenção e esperamos, logicamente, o quanto antes encontrá-las e preferencialmente com vida. Com a autorização do Corpo de Bombeiros, a nossa equipe chegou até perto desta retroescavadeira que é utilizada pelo Corpo de Bombeiros e bem na entrada do supermercado. E daqui dá para ter uma ideia de tudo o que aconteceu, de todos os estragos. Os cacos de vidro da porta, também de outros pontos, ficaram espalhados. Repare como ficou o primeiro caixa do supermercado, completamente destruído, com objetos que foram deixados, inclusive naquele carrinho, praticamente cheio com sacolas, mas que foi abandonado pelos clientes. E lá ao fundo, os bombeiros continuam o trabalho de resgate. A grande dificuldade é justamente retirar todo o material que veio abaixo dos 3 pisos da loja. A direção do supermercado fez uma inauguração para convidados um dia antes. A rede é de um ex-prefeito do município vizinho, Matinhos. O prefeito de Pontal do Paraná também esteve lá. Nas redes sociais, o prefeito Rudão Jimenez lamentou o desabamento e disse que as equipes da administração municipal foram mobilizadas para o atendimento das vítimas. Até o início da madrugada, 2 pessoas tinham sido encontradas mortas e outras continuavam em meio aos escombros. A suspeita é que as vítimas fatais trabalhavam no supermercado, que contratou cerca de 70 funcionários. A investigação virá, nós precisamos entender o que houve nesse evento. Há um risco ainda de colapso para aquelas pessoas que estão trabalhando ali naquele momento, mas estamos trabalhando com cautela. Agora imagina a situação desesperadora ali no momento em que tudo desaba, a gritaria, o corre-corre. Ô Franciele, eu quero saber das vítimas, o que se sabe até agora sobre essas pessoas?
Furlan, em relação às vítimas, a gente tem informação oficial do Corpo de Bombeiros que 10 delas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para hospitais e unidades de saúde aqui da região. Mas esse número de feridos deve ser muito maior, porque há informações de que populares se deslocaram sozinhos em busca desse atendimento médico. Lá ao fundo, o Lua Santiago mostra pra gente essas imagens, o clarão que ficou ali na estrutura do supermercado, aquela é a parte onde a maior estrutura, então, caiu em cima dessas pessoas. A gente tem o relato dramático de uma mulher que estava com a família dentro do mercado, no ponto mais crítico do desabamento. Vamos ouvir. Era por volta mais ou menos das 6h45, 10 para 7 da noite, não tinha nem 10 minutos que nós estávamos no mercado quando decidimos comprar um pão. Como todo mundo em Pontal, fomos para conhecer o mercado estava lotado. E paramos na frente da padaria, houve a trepidação, o teto começou a tremer e foi aí que eu imaginei que seria um vendaval. A gente nunca imagina que vai acontecer uma tragédia, né? E quando foi fração de segundos, quando eu voltei meus olhos para frente da padaria, houve o desabamento e foi o tempo de eu conseguir pegar a Alice pelo colo e eu acho que eu não consegui correr, porque a gente foi levada pelos escombros e a força da água nos jogou longe e separou nós. Ficou eu e a Alice num canto e o Rodrigo foi jogado para longe também com a força da água. Era muito concreto, muita destruição, muita água, uma tragédia muito grande. E graças a Deus, a única coisa que a gente tem é um grande trauma, porque é um pesadelo, porque eu podia ter perdido a minha família. Que situação, né, Furlan? Esse relato fortíssimo dessas pessoas que estavam aqui. Muitas tiveram que sair correndo no momento em que aconteceu esse acidente, deixaram pertences para trás. Por isso até existia essa possibilidade de 2 pessoas estarem aqui ainda nos escombros durante o período da manhã, porque elas teriam saído rapidamente e a família não conseguia contato com elas porque elas deixaram pertences lá dentro, né? Nesse momento você não pensa no que você está carregando, você pensa em salvar a sua vida e foi isso que muita gente fez aqui, Furlan. Olha, a gente revendo as imagens, a gente fica muito sensibilizado com essa história. Nós conversamos aí com a nossa repórter, a Franciele, que está desde o início da manhã acompanhando tudo de perto. O Marcelo Borges, que também acompanhou, trouxe para a gente uma reportagem completa. Agora, gente, olha isso aqui, tudo destruído, tudo retorcido. Supermercado que havia inaugurado horas antes. Pode colocar em tela cheia, Doug, por favor? E a gente fica aqui, ó, no estúdio tentando entender a gravidade da situação, porque nós temos pessoas trabalhando o tempo inteiro ali para melhorar a situação de tudo que havia acontecido, porque o que você está vendo agora já é muito diferente da realidade de ontem à noite. Agora o pessoal conseguiu limpar bastante coisa, o pessoal conseguiu retirar muita sujeira, vários escombros foram retirados, mas durante a noite de ontem, a madrugada, meu Deus do céu, isso aí estava totalmente destruído. Então a gente continua acompanhando, daqui a pouco eu volto com a Fran, tem muita coisa para a gente mostrar para você ainda, porque agora eu preciso ir com a Milena, que está me chamando na Vale Sul, ela está ao vivo na Vale Sul para trazer coisas para a gente.